Bom, então vamos lembrar o que a gente estava fazendo até agora. Nós estávamos definindo a noção de fibrados com grupo estrutural. Bom, os ingredientes principais aqui é a variedade base, né? A base do fibrado, e nessa base a gente tem um cociclo. Esse cociclo, como a gente viu, é definido usando uma cobertura aberta de M. Os ingredientes aqui é a base do fibrado, a fibra, que é outra variedade, e um grupo de Lie. Então, a gente começa com esses três ingredientes. Então, a partir desses dois, de M e G, a gente tem a noção de cociclo, que é definida a partir de uma cobertura aberta da variedade, e uma família delta e J de funções da interseção desses abertos em P em J, satisfazendo a equação de cociclo, né? Delta KI de X, né? Pegou a delta KJ de X vezes delta JI de X. Quando X pertence à interseção, né? De I, interseção J, interseção K. Então essa equação aqui é sempre satisfeita. Essa é a equação de cociclo. Quer dizer, o cociclo é simplesmente uma família de funções que satisfaz essa equação. E o segundo ingrediente é uma ação de G na fibra. Então a gente tem uma aplicação ρ de G no conjunto dos difeomorfismos da fibra, né? E isso é diferenciável no sentido que, se a gente for, isso aqui é um homomorfismo de grupo, e isso é diferenciável do sentido que a aplicação que para G, X associa o difeomorfismo aplicado ao ponto X, isso aqui é sem infinito. Então a gente tem esses dois ingredientes, e a partir disso a gente vê que existe um espaço total. Isso aqui é um espaço total, é uma projeção. Uma projeção e trivializações locais, né? O I vezes F em π-1 de UI, né? Que fazem o diagrama como está. E que o papel dessas duas, do cociclo e da representação, é que, se a gente denota por ρ e J a composta de ρ com delta e J, que é a aplicação que a cada X associa
de filomorfismos. Se a gente denota essas trivializações locais por psi, o que a gente tem é que as mudanças de trivializações psj, psi menos 1, de aplicação que a cada x v, por v na fibra, isso vai em x ρ e j de x aplicado ao vetor v. Quer dizer, as mudanças de trivialização são dadas a partir desse ρ e j. Essa é a estrutura que a gente tinha discutido, né? Quer dizer, se a gente dá esses dois ingredientes, um teorema que a gente viu é que existe uma variedade, uma aplicação sem infinito e trivializações locais sem... desculpa. Psi é aqui, né? Isso aqui é a projeção. E as trivializações, onde isso aqui... onde as mudanças de trivializações são desse tipo, né? Bom, um exemplo desse fibrado, a gente já tinha visto, né, o fibrado tangente, etc., mas a gente tem outros exemplos, uma classe parecida com o fibrado tangente, que contém o fibrado tangente, que é o fibrado dos tensores. De tipo RK. Bom, primeiro a gente descreve a fibra, né? Para a fibra nós vamos chamar de TRK. Bom, a gente tem um espaço vetorial V, né? Por exemplo, Rn, né? E a fibra aqui nada mais é o seguinte, é que o espaço das transformações R mais K lineares, né? De R cópia de V estrela, K cópias de coisa e tomando valores em R. Quer dizer, são as transformações, ok? Certo? São as transformações lineares. Aqui a gente tem R cópias e aqui a gente tem K cópias. Bom, esse espaço tem umas identificações naturais, né? Um caso particular são os tensores do tipo 0, 1. Né? Então a gente não tem esses fatores, só tem um fator desses, são as transformações lineares de V em R. Né? Isso aqui é simplesmente o dual. E o espaço 1, 0, né? De V, isso são transformações lineares de V estrela em R, que são naturalmente identificados com V, né? Está em dimensão finita, o dual é naturalmente isomorfo ao próprio espaço. Então, esses são dois casos particulares, né? Bom, então isso aqui é a fibra, que é um espaço vetorial, né? Okay? Bom, agora a gente precisa do grupo, né? Para o grupo, a gente vai tomar o grupo G igual a GL de V. Né? Ok? Bom, a gente precisa de uma ação desse grupo, né, do grupo linear de V, nesse espaço, na fibra. Né? Então a gente precisa de ρ. Né? Bom, vamos escrever
K de V inter PRK de V, né? Ok? Que para uma transformação linear inversível e que o elemento de T, um tensor em T, vai associar um outro tensor que nós vamos chamar A.T, né? E que a gente quer que seja uma ação, né? Quer dizer, esse cara vai ser um tensor e uma ação no sentido usual, né? Depois isso aqui é diferenciável e se a gente tem AB igual a A.T, B.A.T, né? Então isso aqui é uma ação e que a gente define simplesmente essa ação AT. Então isso aqui tem que atuar em funcionais lineares, né, R, e em vetores PK. A gente tem que produzir um número real. Então isso aqui é, por definição, T. Então precisamos de outras transformações, lambda 1 composto com A, lambda R composto com A, né? E os vetores, a gente precisa de outros vetores, a gente coloca A-1V1, A-1VK. Né? Põe-se um número real, né? É multilinear, né? É linear em cada uma dessas variáveis, porque A é linear, né? E é fácil ver que isso é uma ação. Quer dizer, se a gente pega um B e atua na imagem de T por A, isso é a mesma coisa de o produto da composta das transformações lineares atuando em T. Então a gente tem uma ação, né? Ok? E portanto, a única coisa que resta para a gente ter um fibrado aqui é um cociclo. Mas o cociclo a gente pode tomar M uma variedade qualquer e podemos tomar como cociclo definido por um atlas. Que é o mesmo cociclo que a gente usou para definir e aqui a gente está tomando o V como sendo Rn. Vamos ver como sendo Rn. O cociclo definido por um atlas, o Rm, né? Vamos tomar a dimensão de M, o cociclo definido por um atlas. Então, esses dois ingredientes, a gente tem um fibrado, né? P de PRK de M sobre M, cuja fibra é isso aqui. Né? Okay. Bom, e como todo fibrado, a gente pode considerar seções do fibrado, né? Tal que π composto com sigma é a identidade de M, e essa seção, no caso aqui, é chamado um campo tensorial. Quer dizer, casos particulares dessa situação como a gente viu, se a gente tem os tensores do tipo 1,0 de M, isso aqui é exatamente o fibrado tangente a M, né? E as seções são os campos
campo de vetores, isso aqui é isomorfo ao fibrado cotangente e assim por diante. Ok? Então esse é um exemplo que contém o fibrado tangente como caso particular, né? E a gente define a partir desses dois ingredientes, né? Que dado essa passão e o coisa, a gente tem toda a estrutura do fibrado, dado as mudanças de trivializações, tudo, né? Tudo que a gente precisa. A gente está muito interessado nesses fibrados, de olhar o espaço das seções dos fibrados, né? E no caso de campos de vetores, né, a gente viu que a gente pode pensar num campo de vetores diferenciável na variedade de duas maneiras, né? Ou com uma seção do fibrado tangente, né? Ou então uma família de campos de vetores em abertos de Rn, né? Que são invariantes pela mudança de coordenada, quer dizer, o pullback de um campo pela mudança de coordenada coincide com o outro, né? A mesma coisa que vale no caso geral, né? Se a gente tem um fibrado, né? Esse fibrado está associado a uma ação, né? Um cociclo, né? G, né? Ok? Então a gente tem as funções de transição correspondente, o Rho e J, que é igual a gama e J composto com Rho, né? Ao contrário, Rho composto com gama e J. Isso é uma transformação de o I interseção J em interseção J de filomorfismo de M, né? Ok? Então com a seção sigma de M é uma seção do fibrado, né? Isso corresponde bionevocamente, né, com a família de funções Q em F, né, desses abertos, né, da cobertura em F, que são invariantes pelas funções de transição, né, de tal forma que sigma J de X, né, é exatamente igual a Rho IJ de X aplicado a sigma I de X. Tá certo? Quer dizer, se a gente tem uma família de funções de abertos da base na fibra que satisfazem essas equações, quer dizer, tem essa coerência, então a gente pode juntar essas funções e obter uma seção, e vice-versa. É exatamente a mesma situação no caso de campos de vetores, né? Okay? Aqui eu não sei se é Rho e J ou Rho JI, talvez seja Rho JI, né? É só checar o que está certo. Então a seção nada mais é que uma família de funções com essa coerência.
Isso num fibrado qualquer. Bom, então, se a gente tem um cociclo no fibrado, né, a gente pode simplesmente considerar outros, na base, né, a gente pode considerar outros fibrados considerando ações diferentes do grupo em outras variedades. Né. Em particular, né, nós vimos uma definição na aula passada importante, para a definição de fibrado principal. Peraí, antes disso, deixa eu fazer outra observação geral aqui. Né? Observe o seguinte, então, se a ação Rho, né, do grupo nos difeomorfismo da fibra preserva alguma estrutura da fibra, então, aqui nós estamos considerando o cociclo fixo, né? Então a gente tem uma ação, e digamos que essa ação preserva alguma estrutura, então então se a gente olha o fibrado, né, associado a essa coisa, P, então π menos 1 de x possui essa estrutura que varia diferenciavelmente com x. Certo? Por exemplo, como é que a gente vê isso? A gente simplesmente coloca essa estrutura na fibra através das trivializações, né? Se a gente tem uma trivialização π vezes f em π menos 1 de ui, né? Então, para cada x aqui, né, a gente tem um difeomorfismo de f em π menos 1 de x, né, isso aqui é um dífeo. Né? Então, a gente tem essa estrutura, a gente transporta essa estrutura para π menos 1 de x, usando essa trivialização. Né? Ora, se a gente quer saber se essa estrutura aqui está bem definida, passa a mostrar que ela não depende da escolha. E ela não vai depender da escolha por causa que essa estrutura é preservada pelos difeomorfismos. Né? Isso nós já fizemos já usamos essa observação antes no caso particular do espaço tangente, né? Onde a fibra tem uma estrutura vetorial. Exemplos de estrutura, PF tem uma estrutura de espaço vetorial, Então, essa ação é que preserva a estrutura se cada elemento for um isomorfismo. Né? Okay? Então, nesse caso, essa fibra também tem uma estrutura de espaço vetorial. Então, nesse caso, a gente tem outro exemplo, digamos, F é um grupo. PF é um grupo, e essa aplicação aqui, cada um desses difeomorfismos é
o automorfismo do grupo. Né? Então cada fibra tem uma estrutura de grupo que é herdada por essa... E assim por diante. Por exemplo, PF é um espaço vetorial com produto interno. E a gente quer que isso aqui seja preservado. O que significa isso? Que cada um desses difeomorfismos é uma aplicação ortogonal, quer dizer, que preserva esse produto interno. Então, novamente, cada fibra aqui tem uma estrutura de produto interno. Ok? E assim por diante, né? Quer dizer, qualquer estrutura razoável, qualquer estrutura que a gente colocar na fibra, que é preservada pela coisa, a gente tem uma correspondente estrutura em cada fibra desse fibrado, né? Na pré-imagem de cada ponto. Okay. Bom, então como a gente tinha definido na aula passada, né, um caso especial de fibrados, aí, cuja fibra é o próprio grupo, né, que é a noção de... que é a noção de fibrado principal. Bom, essa noção, a gente, como sempre, a gente tem que ter um cociclo em M, né, na base. Né? E aqui, no caso, a fibra é igual ao grupo G, né? E a ação, o fibrado principal é caracterizado por essa, a fibra própria, e a ação é simplesmente a translação para a esquerda. Quer dizer, aqui é o grupo, aqui é a fibra, né? Isso é simplesmente um produto de GH no grupo. Okay? Tá certo? Bom, isso evidentemente, isso é uma ação do grupo nele mesmo. Né? Okay? E se a gente tem essas coisas, como a gente tem uma ação em um cociclo, a gente tem uma projeção, o espaço total que é localmente difeomorfo ou aberto de M pelo grupo, a fibra é difeomorfa ao grupo, né? E dada essa estrutura. Então isso aqui é chamado um fibrado principal. Okay? Bom, esse fibrado principal, ele tem uma característica, tem uma propriedade importante, esse fibrado principal, que de fato caracteriza o fibrado. Né? Que é o seguinte, você tem uma ação à direita, então, proposição, se a gente tem um fibrado principal, isso implica, né, que existe ação à direita P vezes G em P, para a direita, porque a gente vai uma ação à direita, nós definimos a ação de um grupo, numa variedade, como sendo um homomorfismo, né,
do grupo nos difeomorfismos da variedade. Mas aqui, a ação à direita, ao invés de homomorfismo, é um anti-homomorfismo. Vamos denotar essa ação aqui por y.g. Okay. E tal que age transitivamente sem pontos fixos em cada fibra. Okay. Então, nós vamos mostrar que se a gente tem um fibrado principal, a gente tem uma ação. Transitivamente significa que, dado 2 pontos na fibra, existe um elemento do grupo que leva um no outro. Né? Então, que a ação leva um no outro e essa ação preserva as fibras. Né? Okay? Quer dizer, em outras palavras, se a gente fixa um Y pertencente a P, né? O que a gente tem aqui, que a aplicação que a cada G passou a aplicação de G em π-1 de Y, que a cada G associa YG, isso aqui é um dífio. Se age sem ponto fixo, isso aqui é bijetivo, né? E age transitivamente é sobrejetivo. Então é um difeomorfismo. Quer dizer, cada fibra é difeomorfa ao grupo, como tem que ser aqui, né? E de fato a gente vai ver que vale a recíproca. Quer dizer, se a gente tem uma ação, a gente olha para o espaço de órbitas, a gente tem uma fibração também. Quer dizer, então o espaço um fibrado principal é exatamente equivalente a essa construção aqui. Então, antes de provar a proposição, vamos ver alguns exemplos, então, de fibrados principais que a gente já tinha visto antes. Okay? Então, se a gente quer construir um fibrado principal, a gente precisa do grupo, ou então, simplesmente uma variedade com ação. Okay? Então, essa proposição diz que é a mesma coisa. Então, o exemplo que a gente já tinha visto a gente pega com a ação do círculo em S3. Que ação é essa? Que é a ação que a gente já tinha visto. A gente pega o S3 como um par de números complexos, tal que a soma dos quadrados das normas é igual a 1, né? E pega um número complexo, leva em lambda Z1, lambda Z2. Como lambda é pelo número, tanto faz multiplicar a esquerda como a direita, mas eu estou pensando nisso como com ação à direita. Né? Ok? Tá certo? Então é uma ação, né? Em S3
é que a gente tem um espaço quociente aqui, né? O correspondente, o espaço quociente a gente já viu que é S2, né? Tem uma projeção que é o RP1, né? PRP2, de fato. Né? A gente já viu que o espaço projetivo, que o espaço de órbitas é o RP2 aqui, né? E a gente tem exatamente uma ação, as fibras são círculos aqui, os círculos são exatamente a imagem de um ponto da reta por essa ação. Então, isso aqui é um exemplo de fibrado principal com grupo S1. Okay? Que a gente tem uma fibração que a gente tinha construído antes, né, nas primeiras aulas, e a gente tem um grupo agindo nas fibras. Okay? Então, esse é um exemplo de um fibrado principal. Outro exemplo que a gente tinha a gente pega o S7, né, e tem uma ação de S3 em S7. Okay. Por outro lado, a gente o S7 aqui a gente toma como um par de quatérnions, né? E aqui a gente pega um quatérnio unitário, né? Que a gente associa exatamente a mesma ação, né? Q1, Q, Q2, Q. Porque é importante que a multiplicação seja à direita, porque a gente não tem comutatividade mais. E o que a gente tinha visto é que a gente tem uma projeção de S7 em S4, né? Tá? Que é igual o espaço projetivo quaterniônico de dimensão 1, né? Para a gente ver uma projeção onde as fibras dessa projeção é exatamente então isso é outro exemplo de um fibrado. Então isso aqui é um fibrado principal, né? Onde a fibra é o grupo dos quatérnios onde o grupo é o grupo dos quatérnios de norma 1. Okay. Outro espaço que a gente pode considerar aí também, agora com outro exemplo de fibrado principal, né? É o quê? Você pega o G como sendo o grupo linear de Rn, né? Okay. E a gente pode ter uma ação
NR, vamos manter a notação aqui, que pega um AB, leva um produto AB. Né? O fibrado principal é sempre isso. Ok? Tá? Bom, qual que seria o fibrado principal associado a esse cara aí? Então, associado a essa ação, e digamos que a gente tenha PM com cociclo, digamos, cociclo definido pelas cartas locais. Bom, a gente tem essa ação, então associado a essa ação, a gente tem um fibrado correspondente. Né? Que fibrado é esse? Bom, o fibrado é o grupo linear, né? Que a fibra é o grupo linear, e o grupo é o grupo linear. Né? Mas a fibra aqui, a gente pode interpretar GLNR, né? A gente pode interpretar como conjunto, o conjunto das bases de RN. Porque a gente pode interpretar esse B aqui, né, como sendo uma base de RN, porque se a gente tem uma matriz inversível, né, as colunas dessa matriz constituem uma base de RN. Né? Okay? Então, essa transformação aqui é simplesmente a mudança de base. Quer dizer, se você tem uma transformação inversível, ela leva uma base em outra base. Né? Simplesmente tomando a imagem de cada um dos elementos dessa base. Né? Então, a fibra aqui, a gente está pensando como o conjunto das bases de RN. Então, esse fibrado aqui, né, o que a gente está fazendo, as trivializações locais levam uma base de RN numa base do fibrado tangente. Né? Então, π-1 de um ponto X, né, como conjunto, é o conjunto das bases de TM no ponto X. Então, o fibrado principal associado a essa ação aqui é simplesmente o fibrado dos referenciais. Okay? Então, nesse caso aqui, o que é uma seção local, digamos? Quer dizer, sigma de U de M em π-1 de U, contido em P, né? E isso é uma seção local. Se isso é uma seção local, então o que a gente tem é que para cada ponto X, isso aqui está associado a uma Então, sigma é uma família XM, XZ, campos de vetores em U, tais que x1 de x, xm de x, com a base
de Tm de x. Né? Então, esse é chamado por fibrado dos referenciais de M. Né? Okay? Que é uma... Tá certo? Bom, a gente pode mudar um pouquinho essa definição aqui, quer dizer, com o mesmo cociclo, por exemplo, a gente, ao invés de tomar como grupo todo o grupo linear, nós podemos tomar o grupo ortogonal. Okay? O grupo ortogonal, né? E são as transformações que preservam o produto interno. Né? Essa ação, então o fibrado correspondente vai ser o fibrado dos referenciais ortonormais. Quer dizer, concessão local é simplesmente uma família de M campos ortonormais que geram o espaço tangente a M em cada ponto X. Então, todos esses são exemplos de fibrados principais, né? E a ação aqui, né, disso no fibrado é simplesmente a mudança de base em cada fibra. Né? Okay? Você pega um elemento na fibra, que é uma base, pega um elemento do grupo, que é uma matriz, aí você olha a mudança de base correspondente aí. Então, todos esses são exemplos de fibrado principal. Então, vamos provar essa proposição. Vou voltar aqui para provar essa proposição para... Como é que a gente prova isso? A prova é muito simples e ligada com aquela observação que eu falei, que toda estrutura na fibra invariante a gente pode colocar nas fibras do fibrado. Né? Quer dizer, então vamos provar essa parte aqui. Tem um fibrado principal, a gente quer definir uma ação. Né? Okay? Quer dizer, a gente quer ver como é que o grupo atua no fibrado. Okay? Bom, a gente tem trivializações locais, né? Quer dizer, a gente tem para a fibra, o grupo, né? No fibrado principal, a gente tem as trivializações de UI. Isso aqui se projeta em UI, P. Né? Tem o P1. Okay? Tá. Bom, a gente quer ver como é que um ponto Y aqui, como é que o grupo podia atuar nesse ponto Y aqui. Né? Bom, aqui é fácil, né? Você tem uma ação de UI vezes G, em UI vezes G. A primeira tentativa é descrever essa ação para aqui. Né? E aí a gente simplesmente transporta para lá pela trivialização local. Ora, mas aqui a gente tem uma ação, né? Eu pego um par aqui, X e H, pego o elemento do grupo G, né? Não, aqui não tem G, né? O espaço... Então a gente vai levar aonde? Então vamos levar no mesmo ponto e a gente quer um elemento do grupo. A gente simplesmente multiplica à direita. Ok? Não, essa ação aqui tem exatamente a propriedade que a gente quer. Tá certo? Porque as translações, se
se eu fixo G aqui, eu tenho um difeomorfismo de G. Okay? Que é a fibra do grupo, dessa projeção aqui. Okay? Então, eu vou definir a ação aqui exatamente levando isso aí pelo φ. Ok? Tá? Bom, o que eu tenho que verificar agora? Que isso aí está bem definido, né? Que se eu tomar outra trivialização, eu vou ter a mesma coisa. Mas por que isso acontece? Porque se eu tiver outra bom, então vamos definir formalmente aqui, né? Então o YG, né? Isso é simplesmente φ, né? De φ menos 1 de y, G, onde o G age aqui dessa maneira. Tá? Ok? Tá? Ora, se eu tomar outra trivialização, né? Contendo a base de y, né? Eu vou obter esse outro elemento aqui como sendo φj e a questão que eu tenho que saber é se esses dois aqui são iguais. Ok? Por que eles são iguais? Porque eu sei que φj é composto com φ menos 1, né? Ok? Isso pega um xh, né? P leva aonde? Deve em x, né? Rho e J de XH. Né? Ok? Tá? Então, no domínio eu tenho esse ponto, a imagem dele no codomínio é o Rho e J de XH, onde esse Rho e J é a cura. Tá? Isso é para multiplicação por um elemento do grupo aqui, à esquerda. Ora, se eu atuo aqui por G, né, nessas coordenadas, né, isso aqui é igual a x hg. Né, okay? Que vai, portanto, pela mudança de trivialização por x, por j de x para hg. Eu simplesmente multiplico esse cara pelo elemento do grupo por j de x. Tá certo? Por outro lado, se eu olho no contradomínio, né, qual que é a definição disso aqui? Por j de x h, né? Como é que o G atua nesse cara aqui? Por definição, é a mesma coisa. Isso aqui é igual a x por j de x h g. Portanto, isso aqui coincide. Tá certo? Então, se eu defino a ação dessa maneira, né,
aqui. E se eu defino a ação da mesma maneira usando outras coordenadas, eu obtenho a mesma coisa porque esses dois elementos são iguais. Okay? Certo? Então essa ação está bem definida. Em coordenadas, essa ação nada mais é que isso aqui. Em coordenadas trivializadoras. Okay? Então a gente está feito. Então essa parte está aprovada agora. Agora, vale para outra parte também, né? Quer dizer, se eu tenho um fibrado, né, localmente trivial, se eu tenho um fibrado onde, com essa ação, então vamos provar do outro lado aqui. Então agora eu tenho uma fibração localmente trivial aí e tem uma ação, P vezes G passão passão à direita transitiva nas fibras. E sem pontos fixos. Agora eu quero concluir agora que isso aí é um fibrado principal. Ok? Quer dizer, por enquanto eu não estou... eu não coloquei estrutura nenhuma. Isso aqui eu começo com a fibração localmente trivial. Eu tenho uma fibração localmente trivial, como a gente tinha no caso do S3 em S2 e do S7 em S4. Né? Duas fibrações localmente trivial, agora eu quero uma estrutura de fibrado principal. Então o que eu tenho que produzir aqui é o que é? É o cociclo. Eu não estou dizendo por enquanto qual que é o cociclo aí. Ok? Então tem que construir o cociclo, mostrar que tem um cociclo que dá exatamente esse fibrado aqui. Bom, como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, eu pego primeiro trivializações aqui. Bom, a fibra, né? A fibra desse fibrado, como isso aqui tem essa propriedade, né? Cada fibra é difiomorfa para o grupo, né? E, portanto, a fibra é o próprio grupo. Né? Isso vem desse fato aqui. A fibra é difiomorfa ao grupo, então eu tenho trivializações φ trivializações, tá certo? Bom, tendo essas trivializações, ela define automaticamente seções locais. Simplesmente para a seção correspondente à seção aqui, digamos, sigma e chapéu de X. Pois isso aqui é um grupo, né? Eu posso tomar, por exemplo, um elemento fixo do grupo, para a identidade. Né? Então, a aplicação que a cada UI aqui associa X à identidade, isso é uma seção, eu transporto para lá e obtenho uma seção. Né? Okay?
quer dizer, sigma I de x, que é igual a φ composto com sigma I chapéu, né? É uma seção local. Ok? Ora, mas agora eu tenho essa ação. Né? Com essa ação eu posso construir uma nova trivialização local. Da seguinte forma, eu vou pegar um x e um g aqui, né? Okay. Eu vou levar o seguinte, primeiro eu tenho essa seção, né, que é um ponto da fibra, pelo ponto x, né? Ora, mas eu tenho ação, então eu posso fazer o grupo atuar nesse. Então tem uma aplicação que a cada xg associa um ponto sobre a fibra pelo ponto sigma I de x. Okay. Ora, como a ação é diferenciável, isso é uma aplicação diferenciável, como a ação age transitivamente nas fibras, isso aqui é sobrejetivo, como não tem ponto fixo, isso aqui é um difeomorfismo. Okay. Tá certo? Então esse aqui é um difeomorfismo e, portanto, da outra família de trivializações, que é diferente daquela lá. Então eu tenho uma família de trivializações. Agora eu tenho que ver o que acontece quando eu mudo de trivializações nessa família aqui. Então a gente tem que olhar para CJ composto com φ a menos 1, e o que a gente tem é exatamente, um cálculo simples aí, né? A gente vê que isso dá exatamente, corresponde exatamente à ação, que é a multiplicação, né? Para a direita por G. Quer dizer, então essas duas coisas são equivalentes e, portanto, a gente tem Agora, esse fibrado aí, o fibrado principal, ele tem uma característica especial, né? A gente tem, por exemplo, os fibrados vetoriais, né? Se tem um fibrado vetorial, o espaço das seções é um espaço vetorial, né? E um espaço vetorial de dimensão infinita, né? Okay. Um fibrado principal, o que a gente pode falar sobre o espaço de seções desse fibrado vetorial, desse fibrado principal? Eu afirmo que, em geral, não tem seção. Observação. Um fibrado principal possui uma seção, possui seção global, né? Se somente se pela trivial. Ele é de fato o produto. Né? Por que isso? Porque se eu tenho a seção sigma de M em P, né, eu tenho uma trivialização. Né? Você tem M vezes G em P, né? A aplicação que a cada xg leva em sigma de x, o G aplicado a isso aí. Isso aí é um difeomorfismo do produto em P. Quer dizer, então, com o fibrado principal
ele não tem seção. Em particular, aquele fibrado que a gente viu, a fibração de Hopf, né? Ela não tem seção global. Né? Por quê? Porque o S3 é diferente de S2 vezes S1. Quer dizer, isso aqui, o S3 é diferente de S2 vezes S1. Né? Não são difeomorfas como variedades, isso aí, né? É fácil mostrar. E, portanto, esse fibrado não possui seção global, porque ele é um fibrado principal. Deixa eu ver o que mais que... Quer dizer, então, isso é outro exemplo onde a gente pode, a partir de uma fibração, aí, introduzir um cociclo, né? Quer dizer, esse cociclo e a partir desse cociclo a gente pode construir outros fibrados usando essa tecnologia aqui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho a dizer aqui. Fibrado. Outro exemplo de fibrado cuja fibra é o próprio grupo e não tem nada a ver com esse fibrado aí, né? Seria o seguinte. Quer dizer, a gente começa com M, o I interseção o J em G é um cociclo. Né? Bom, agora a gente precisa de uma ação. Né? Do grupo, nós vamos pegar uma ação do grupo nos difeomorfismos do grupo, ação na fibra. Né? Agora a gente, ao invés de pegar aquela, nós vamos pegar a ação G vezes G em G, né? que G H vai em G menos 1 HG. Ao invés de multiplicar a esquerda, a gente conjuga, né, o H com G. Quer dizer, multiplica a esquerda por G menos 1 e a direita por G. Né? Ok? Então, para cada G fixo, né, para aplicação para H em G, vai em G menos 1 H G pertencente a G. Né? Então, um automorfismo de grupo. Okay? Isso aqui preserva a operação de grupo. Isso é um automorfismo do grupo G, é chamado automorfismo interno do grupo G. Né? Então, cada elemento aqui é um automorfismo do grupo. Então, como eu observei antes, a gente tem um fibrado tem um fibrado associado aqui, né? Onde agora o que acontece? Cada fibra é difeomorfa ao grupo. Mais ainda, essa fibra tem uma estrutura de grupo. Quer dizer, a gente pode multiplicar dois elementos dessa fibra. Por quê? Porque a multiplicação é invariante por automorfismos. Okay? Então, cada fibra tem uma estrutura de grupo.
e consequentemente, o espaço das seções, é um grupo. Se eu pego duas seções, eu posso multiplicar as duas seções, multiplicando em cada ponto. Porque eu tenho uma estrutura de grupo em cada ponto. Então, o espaço das seções é um grupo, né? E, em particular, existem seções, né? Porque existe uma aplicação que a cada ponto associa o elemento neutro da fibra. Então, esse fibrado, ele sempre tem seções, quer dizer, o conjunto de seções é não vazio, e, de fato, o espaço de seções é um grupo. Então, esse é outro exemplo de... Bom, a gente pode pensar em vários exemplos. Um exemplo que foi mencionado na prova já, né? A gente pode pensar PM, que o cociclo, digamos, induzido por um atlas, definido por um atlas, né? O cociclo usual, né? E vamos tomar, por exemplo, o grupo como sendo GL de MR, o grupo linear também. Né? E agora nós podemos, para ter coisa, a gente precisa de uma ação desse grupo em algum espaço, né, em alguma variedade. Né? Por exemplo, a gente pode fazer esse grupo agir, né, na variedade de Grassmann, né? Eu esqueci qual a anotação que eu coloquei de K-planos em RM. Né? Você tem uma ação natural aqui, né? Que pega o elemento A do grupo, pega um subespaço de dimensão K de RM que leva na imagem desse subespaço. Certo? O isomorfismo leva um espaço de dimensão K no espaço de dimensão K. Né? Um subespaço de dimensão K. Então, isso dá uma aplicação, uma ação na Grassmanniana. Né? Okay? Então, associado a essa peça Grassmanniana, a gente tem o chamado fibrado Grassmanniano. Né? Põe esse fibrado como conjunto aqui, é exatamente o conjunto dos pontos X, E, dos pares, né, tal que X pertence a M, πe TMX é um subespaço de dimensão K. Tá certo? E uma seção aqui, né, uma seção é simplesmente uma aplicação que a cada X associa um subespaço de dimensão K do espaço tangente a M no ponto X. Então a gente tem outra família de fibrados simplesmente tomando essa ação. Quer dizer, com aquele teorema que a gente mostrou, a gente não tem que provar que isso aqui é uma variedade, que isso aqui é uma fibração localmente trivial, quer dizer, isso é tudo automático. Está tudo contido naquela demonstração que também é bastante simples. Né? E tem outro fibrado que
ligado com a Grassmanniana, que é um fibrado extremamente importante. Que é um fibrado vetorial, né? Esse fibrado é chamado o fibrado universal. Esse fibrado universal é o seguinte, a gente considera para Grassmanniana, né? Grassmanniana, subespaços de dimensão K em RM, né? Pois nós podemos construir um outro fibrado aqui, que é chamado o fibrado universal. A base agora é Grassmanniana, né? Tá? Esse subespaço, esse fibrado aqui, essa fibração localmente trivial aqui, ele é definido como conjunto aqui, né? Para a base Grassmanniana, né? Ok? Então, como conjunto, isso aqui vai ser o conjunto M, os pares MV, né? Ok? EV, né? Tais que V pertence a E. Ok? Tá certo? Quer dizer, esse é um subespaço de dimensão K, PRM, e o V é simplesmente um vetor de RM que pertence a E. Né? Ok? Quer dizer, isso aqui de fato é um subconjunto, né, da Grassmanniana, né, MK vezes RM. Porque esse V pertence a RM, quer dizer, esse é um subconjunto do produto. Né? E a gente tem a projeção aqui, é simplesmente projeção que leva vai em E. Leva da primeira coordenada. Tá? Isso aqui é um fibrado vetorial. O exercício, vocês podem ver em casa, que isso aí é um fibrado vetorial, onde cada fibra é um subespaço um subespaço de dimensão K. É um fibrado vetorial de posto K. Então, isso aqui é um exemplo de um fibrado vetorial. Certo? Bom, só para ver que isso é que isso é um fibrado, né? A gente tem que olhar o que seria a trivialização local, né? Tem que pegar um ponto E aqui, pertencente a Grassmanniana de MK, né? E queremos parametrizar, né, com a vizinhança de W. Né?
Okay? A gente pega do RM um produto interno, né? E nós podemos tomar uma vizinhança de E, né, com os subespaços F de RM, tais que F interseção o complementar de é igual a zero. Okay? Quer dizer, a gente tem E, aqui, no subespaço, o E, a gente pega o complementar ortogonal aqui, né? Aí nós estamos considerando os subespaços que intersectam o complementar em apenas no zero. Né? Okay? Então, isso aqui é uma vizinhança da Grassmanniana e a projeção ortogonal aí a gente pode ter uma projeção ortogonal, a projeção ortogonal é isomorfismo, né? Por causa dessa propriedade aqui dele ser transversal a E. Então essa projeção é sempre o isomorfismo para cada F nessa vizinhança aí, né? Ok? Bom, agora a gente gostaria de definir uma trivialização local, né? Quer dizer, U vezes PRM em π menos 1 de U. Né? Okay. Quer dizer, a gente gostaria de, para cada X aqui, para cada V, né? Cada E, F, né? E cada X aqui, né? Para associar um elemento aqui. Ok? Esse elemento, a primeira coordenada a gente já sabe, o problema é para encontrar a outra. Né? Qual que eu V que tem que ser o elemento de F aqui. Ok? Tá certo? Bom, como é que a gente pode definir esse V aí? Bom, a gente faz o seguinte, a gente pega E1, EK, uma base de E, a gente fixa uma base de E, uma coisa, né? Aí vamos definir P1 de F, EK de F, que a projeção ortogonal leva no E1 EK. Okay? A projeção ortogonal é o isomorfismo, né? Aí eu levo essa base para cima. Ok? Tá? Então eu simplesmente defino o V como sendo soma de XE P de F igual a 1 até K. Isso me dá um vetor em F, né? Combinação linear de elementos da base. Isso aqui é evidentemente um diffeomorfismo, né? Trivialização. Então eu tenho um fibrado, as mudanças de coordenadas vão ser lineares, né? Então o grupo aqui é o grupo das transformações lineares de RM. Então eu posso considerar um outro grupo também. Aí eu posso observar que esse fibrado é um fibrado com um grupo ortogonal também. Mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Ao invés de definir dessa maneira, eu pego a base, né, projeto em F, né, e ortogonalizo essa base. Okay?
Então, com isso, para cada F na vizinhança, eu tenho uma base ortonormal de F. Né? E aí eu defino essa aplicação usando essa base ortonormal. Então, se eu faço isso para cada sistema de coordenada, as mudanças de coordenadas vão ser ortonormais. Transformações ortonormais. E, portanto, o grupo vai ser SON ao invés do grupo linear. Né? Bom, outra maneira outra observação é que a gente pode usar essas mesmas ideias para definir a noção de pullback de fibrados. Né? Digamos que a gente tem um fibrado, né? Uma variedade M. Né? Okay? Que a gente tenha uma outra variedade com aplicação F, digamos, diferenciável de NM. Ok? Então, se a gente tem um fibrado aqui, eu afirmo que existe um fibrado aqui sobre N, né? E uma aplicação desse fibrado no outro é que cobre F, né? Que faz o diagrama comutar, e tal que em cada fibra ele é um difeomorfismo da fibra aqui na fibra lá. Que, em outras palavras, existe um fibrado estrela de E, e uma aplicação chapéu tal que primeiro comuta, né? Π composto, vou chamar isso aqui de F estrela π, né? Π composto com F chapéu é a mesma coisa de PF composto com F estrela de π, né? E a segunda chapéu, PF chapéu restrito a PF estrela de π a menos 1 de x. Isso leva, pela primeira propriedade, eleva F estrela de π a menos 1 de x e π menos 1 de f de x é dífero. Okay? E se for um espaço vetorial, isso aqui é um isomorfismo linear. Se a fibra for um grupo, isso aqui é um homomorfismo de grupo. Okay? Então, dífero que preserva a estrutura da fibra. Okay? Como é que a gente vê isso? Isso é simplesmente porque quando a gente esse fibrado aqui, ele tem um cociclo, ele é definido por um cociclo, delta em J de U interseção J em G e uma ação, né? Okay? Então isso aqui é o fibrado aqui. Eu quero construir um fibrado aqui. O que eu preciso? Eu preciso de um cociclo, né? E de uma ação. Né? Uma ação eu já tenho. Então eu preciso de um cociclo aqui. Né? Ok? Ora, então primeiro eu tenho que ter uma cobertura aqui. Uma cobertura aberta. Eu simplesmente
tomo VI igual a F menos 1 de UI. Como F é contínua, isso aqui é aberto. Ok? E agora eu preciso de um ciclo aqui. Eu vou definir delta chapéu IJ, né, de VI interseção VJ em G, né, definindo simplesmente delta IJ é igual a delta composto com F. Delta IJ composto com F. É imediato verificar que isso aí é um cociclo. Então, se é um cociclo e N, então eu tenho essa construção, me dá um fibrado aqui. E esse fibrado com a mesma fibra, né, e a estrutura da fibra é dada para a estrutura de F, que é preservado por ρ. Então, tem exatamente a mesma coisa, e aí a gente tem, né, essa estrutura. Tá, então, isso aí é uma construção de novos fibrados a partir de... Bom, tem um resultado que eu não vou provar aqui, mas que no próximo curso, a partir de março, no final do próximo curso, a gente vai provar, é um fato que dá a relevância, né, desse fibrado grassmanniano, é que se a gente pega um fibrado vetorial, de posto K, né? Quer dizer, tem uma variedade M, né? Então, antes disso, né, dado MK, existe um N grande, existe N, né, outro inteiro, com a seguinte propriedade: dado qualquer fibrado, né, sob a variedade de dimensão M, cuja fibra tem dimensão K, né, então existe uma aplicação F de M para grassmanniana, tá, tal que é isomorfo. É isomorfo para o fibrado universal aqui. Então, esses fibrados simples aí que ele é chamado universal exatamente por essa propriedade, quer dizer, de fato, qualquer outro fibrado vetorial sobre qualquer variedade, ele é isomorfo a esse cara, desde que esse N seja suficientemente grande. A gente pode sempre mergulhar a variedade da grassmanniana, de modo que o pullback do fibrado universal seria isomorfo ao fibrado E, né? Quer dizer, então a gente tem esses dois fibrados, né? Tem o fibrado E, aí tem um fibrado aqui, e a gente tem um difeomorfismo aqui que faz o diagrama computar. Quer dizer, isso é um fato, mas a prova é um pouquinho complicada, eu não vou fazer no momento.
Outra coisa que a gente pode fazer em fibrados também são operações mais algébricas, né? Tipo, quer dizer, se a gente tem dois fibrados fibrados vetoriais, a gente pode, a partir desses dois, construir um outro fibrado, né? Tal que π-1 de x é isomorfa π-1 de x mais π2-1 de x. Tá certo? Quer dizer, tem outro fibrado aqui cuja fibra, por outras palavras, PCE contém dois subfibrados, né? E que em cada ponto de S, cada um isomorfo a esse cara aqui, um desses, e que a gente tem a soma direta. Bom, a construção desse E aqui usando esses dois e simplesmente mudando a ação, né? Quer dizer, a gente tem uma ação do grupo G dos automorfismos de RNI, né? Então, fibrado vetorial, né? Então você tem automorfismos lineares, né? A partir daí a gente tem uma ação de G nos automorfismos de RN1 mais RN2. Que é simplesmente a ação usual, né? Você tem, vezes RN2, né? E RN1 vezes RN2, né? Que é GXY, né? Associa onde ρ1 de x e ρ2 de x y, a soma produto. Essa é uma ação, a ação correspondente é exatamente um fibrado que em cada fibra contém um subespaço, cada fibra é isomorfo e da mesma forma, então esse fibrado aqui a gente denota por E1 mais E2. Da mesma forma, o produto tensorial fica bem definido. Bom, eu vou pular essa parte de variedades homogêneas aqui. Então, na próxima aula, na próxima semana, nós já vamos entrar na parte de transversalidade e
de aplicações de transversalidade, que é realmente a parte mais central do curso. Então, para isso, nós vamos introduzir um outro fibrado, né, que vai ser extremamente relevante para nós, que é o fibrado de jatos. Com isso eu vou... Bom, a ideia básica aqui desses é que a dificuldade que a gente tem que enfrentar e esses fibrados contornam essa dificuldade é quando a gente tem aplicações entre variedades, né, aplicações diferenciáveis, digamos C2, né, a gente definiu intrinsecamente a derivada de f como sendo uma aplicação linear de tmx em tnf de x. Então, a gente tem, associado a uma aplicação diferenciável, a gente tem para cada x uma aplicação linear, né, que a gente definiu como sendo a derivada de f no ponto x. Essa aplicação é definida usando cartas locais, e a gente vê que não depende da estrutura de cartas. Mas, se a gente tem uma aplicação de classe C2, né, então a gente gostaria de tentar falar em derivada segunda dessa. No RN, a gente sabe que a derivada segunda, né, é uma aplicação bilinear. Né? Okay? Então, a questão aqui é se existe uma aplicação bilinear de tmx vezes tmx em tnf de x, né, que a gente poderia chamar de derivada segunda. Okay? Bom, uma tentativa que a gente teria seria usar cartas locais, né? Que você pega uma carta local, fips-se cartas locais. Então a gente tem aí a expressão de f, né? C composto com f composto com φ menos 1. Okay? Isso aqui tem sentido a derivada segunda disso. Né? Isso é uma transformação que atua em pares de vetores que tem o outro. Okay? Então, uma tentativa seria definir como o B de x B1, V2, né? A tentativa inicial seria definir isso aqui como a derivada segunda. Bom, isso teria que voltar para cima, né? O isomorfismo, a derivada de t no ponto f de x para menos 1, né? D2 psi composto com f composto com φ menos 1 de φ menos 1 de x, né, aplicado ao par de vetores. Que par que é isso? Seria dφ de x, vamos pôr W1, W2, né? Porque isso aqui estão no espaço tangente, eu tenho que levar para o Rn. xw2. Né? Bom, essas seriam a primeira tentativa, né? Usar a derivada segunda da expressão. Mas o ponto é que isso aqui não funciona. Isso não funciona porque isso não é invariante por mudanças de coordenadas. Quando a gente toma
Outra carta local, a forma bilinear que a gente constrói é diferente, né, porque vai envolver a derivada segunda das mudanças de coordenadas. Então isso aqui não funciona. Quer dizer, não tem sentido definir intrinsecamente a derivada segunda. Isso não tem sentido. Exceto quando nos pontos onde a derivada primeira, no núcleo da derivada primeira, isso funciona, mas não em todo o espaço tangente. Então, para contornar essa dificuldade, nós vamos... quer dizer, a derivada segunda não tem sentido intrínseco, mas o que tem sentido intrínseco quer dizer que duas aplicações, né, é dizer que QFG tem a mesma derivada segunda até a ordem K qualquer em X. Quer dizer, a derivada como transformação multilinear ela não existe. Mas que a gente... Pois o fato das derivadas até a ordem K em X serem iguais, isso é uma coisa intrínseca. Quer dizer, em outras palavras, se eu tomo coordenadas, se as derivadas até a ordem K são iguais em uma coordenada, elas são iguais em qualquer outra coordenada. Então, essa noção é intrínseca, embora a derivada segunda não seja. As derivadas superiores não sejam. Então, isso aqui que define esse fibrado. E a derivada segunda, ao invés de ser as derivadas de ordem superior, ao invés de ser uma família de transformações multilineares, vai ser uma seção desse fibrado. Mas isso nós vamos ver na segunda-feira.